dia, bem-vindos! Estamos aqui para mais um encontro e hoje vai ser bem especial. Tô começando aqui pelo canal de YouTube também. Bem-vindos! Sejam todos muito bem-vindos! Bom dia! Estamos aqui para mais um encontro e hoje vai ser muito especial. Vou trazer uma experiência espiritual que eu vivi nessa última terça-feira, né? Que teve um portal aí bem grande que aconteceu e eu acabei tendo uma experiência. Na verdade, assim, né, gente? Eu já tive várias experiências espirituais, né? Algumas bem fortes, bem significantes. Quem sabe eu posso fazer aí alguma outra live para contar algumas outras experiências. Mas essa que aconteceu nessa terça-feira, ela me chamou muito atenção, porque da forma como aconteceu, nunca tinha acontecido. Eu até me assustei um pouco, tá? E depois acabou sendo muito linda, foi uma experiência muito bonita. Inclusive, depois, no final desse nosso encontro, onde eu vou contar isso pra vocês, eu vou fazer uma meditação, né? E vou dar de presente pra vocês, então, essa oportunidade que eu tive também, né, de vivenciar esse processo. Então eu fui orientada e guiada ali pelos meus mentores espirituais, né, depois dessa experiência que eu tive, e foi muito bonita. Então eu pedi autorização se eu podia trazer para vocês também, e fui autorizada. Então no final a gente vai fazer essa meditação, tá? Essa meditação ela vai ser para dinheiro e amor, tá? Porque essas duas informações se casam bastante. E deixa eu contar então pra vocês o que aconteceu. Era um dia normal, né? Eu acordei super bem, super disposta, fazendo minhas coisas. E daí, de repente, eu sentei no sofá pra olhar umas questões que eu precisava na internet. E de repente, comecei a ver... parecia um bloqueio nesse meu olho direito, tá? Como se eu estivesse aqui mexendo no meu celular. E sabe quando tu tá assim, digamos, focado numa direção só? E daí tu percebe que tem alguma coisa aqui, sei lá, quando tu tem, sei lá, um cisco no olho, algum problema no olho, alguma coisa assim, é como se estivesse bloqueando essa minha parte da visão. E começou a me chamar a atenção isso, né? Comecei a achar estranho. Daí eu até mexi no meu olho, assim, pra ver o que era, né? Se era algum cisco, alguma coisa que tava bloqueando essa minha visão. E não! E daí, de repente, eu percebi que esse negócio preto que eu tava vendo, esse bloqueiozinho que eu tava vendo, ele começou a ficar como se fosse uma meia-lua e ele se mexia um pouco, tá? Ele tinha um movimento, então parecia um curto-circuito, como se fosse, sabe? E, nossa, quando começou a me chamar a atenção, comecei a ficar um pouco aflita, né? Porque uma coisa diferente. E daí eu comecei a tentar ver, tipo, eu fechava esse olho e tentava ver se eu conseguia ver só com esse. Só que daí eu fechei o outro e percebi que eu tava vendo a mesma coisa com esse outro olho aqui também. E o que acontece no mundo espiritual? Quando eu faço os meus acessos espirituais, né, e faço as leituras de registros akáshicos, eu vejo as questões espirituais como se fosse uma tela mental. E essa tela mental, eu vejo ela desse lado direito, tá? Como se tivesse uma tela aqui mesmo, como se fosse uma tela de cinema, uma tela de televisão. E eu fico assistindo as informações que estão ali. E isso que quando eu percebi que na verdade eu tava vendo isso, só que era tipo muito claro, era muito nítido, era como se eu estivesse vendo com o meu olho físico real, tá? E daí isso começou a me assustar, porque esse negócio ele começou a ampliar, eu não conseguia mais tirar o foco disso, a minha atenção estava extremamente focada nisso, né? E é claro que tudo que a gente foca aumenta também, né? Mas enfim... Eu comecei a ver que o arco estava aumentando. E ele era tipo como se fosse um contorno, tipo assim, preto, né? E um contorno luminoso. Então tinha uma energia, às vezes dourada, às vezes tinha uma energia, parecia que tinha uns riscos, assim, meio branco, meio avermelhados. E aquilo começou a ampliar. E eu comecei a achar aquilo muito curioso, mas eu comecei a ficar com medo. Comecei a ficar com medo porque não sabia o que estava acontecendo. Eu pensei, será que alguma coisa está acontecendo no meu cérebro? Né? Porque daí nesses momentos, quando o nosso racional não consegue entender o que está acontecendo, obviamente a mente começa a mentir, né? Então começa a criar várias informações para tentar desvendar o que possa estar acontecendo.
Então, aquilo começou a crescer, eu comecei a ver grande, e daí eu pensei, bom, antes de mais nada, eu vou mandar a mensagem, né, avisando alguns amigos meus o que tá acontecendo, só pra deixar, né, a informação ali, se caso precise, por algum motivo, e vou fazer as minhas orações, os meus comandos, né, espirituais de proteção. E daí eu fiz ali as minhas proteções, só que daí eu percebi que eu não estava conseguindo nem me conectar a esses processos para fazer as minhas proteções, porque estava muito grande o portal. E daí eu percebi que era como se fosse um portal, o negócio estava aumentando. E daí eu pensei, gente, se isso for no cérebro, tiver me dando um piripaque, né? E quando vê eu estabaco aqui, caio dura. Daí eu falei, não, calma. Daí eu comecei a respirar e nisso eu comecei a escutar o meu mentor falando, deita na cama, deita na cama. E outras vezes que eu tive experiências espirituais, também foi assim que aconteceu. Geralmente os meus mentores me falavam, deita na cama, né, que a gente vai ter um processo, uma experiência pra ti. Então, quando eu escutei, né, porque a gente não escuta nos nossos ouvidos físicos, a gente escuta de uma forma mental, só que eu já consigo identificar, né, o que é meu e o que não é. Então, na hora, eu me tranquilizei um pouco, fui lá pro quarto, deitei na cama, e daí posicionei minhas mãos, né, nos meus chakras, meu chakra do umbigo, né, que é da minha energia vital, no meu coração, no meu cardíaco, que é meu portal de entrada. E comecei a fazer as minhas respirações, né, e a me tranquilizar para poder então me sintonizar o que eu precisava naquele momento. E daí ali na hora começou a vir as informações bem claras, tá? E daí os meus mentores começaram a me orientar e começaram a me explicar que eu estava passando por um processo de expansão, que isso realmente era um portal que eu estava vendo, né, que fazia parte dessa expansão que eu vou começar a ter também com relação à visão mais clara espiritual. E foi uma forma também que acabou, acho que acontecendo para que isso pudesse me chamar a atenção, né? Porque antes eu tava morando na natureza, né, mais perto da natureza. Então eu tava mais conectada com a natureza de certa forma. E agora, como eu tô morando na cidade grande, eu me sinto que eu tô mais ocupada, né? E eu tô às vezes utilizando o meu tempo livre, em vez de utilizar ele pra mim, eu tava usando muito com o celular, sabe? Então, isso já foi um puxãozinho de orelha aqui pra mim. E daí eu entendi que foi uma forma que eles me chamaram a atenção, né? Tanto que eu escutei eles falando assim, nossa, como tá difícil ultimamente falar contigo, né? Então eu entendi que eu não tava, né, parando muitas vezes pra fazer as minhas meditações e os meus contatos, né? Eu faço, mas antes eu tava fazendo com mais frequência. Então acabou que eu silenciei ali, fiquei ouvindo então os meus mentores, então eles começaram a trazer vários processos para mim, me explicar várias questões, fiz várias liberações, né, vários comandos aconteceram e daí teve um momento ali que eu comecei a me emocionar muito, porque eu pensei assim, que coisa boa, né, hoje em dia eu ter mais controle emocional e discernimento para conseguir me conectar ao que está acontecendo dentro e fora de mim, né? Porque, nossa, se isso tivesse acontecido com qualquer outra pessoa que não tem uma experiência, nunca teve uma experiência espiritual, ou que não sabe lidar com experiências espirituais, certamente teria, né, ido pro médico, alguma coisa assim, teria saído para pedir ajuda, né? Porque quando acontece isso, é tudo muito diferente, né? Então, só que como eu já tive outras vezes, então ficou mais fácil para eu conseguir silenciar a mente, né, e me tranquilizar e viver o momento. Tanto que na hora eu perguntei assim, tá, mas o que eu faço? E eles falaram, só se entrega e entra dentro disso que tu tá vendo. Porque na verdade o que acontece? Eu tava vendo aquele contorno, né, aquilo que tava aumentando. E aquilo, como era diferente, tava me gerando medo. Então quando gera medo pra gente... geralmente a gente quer bloquear aquilo, né? A gente quer fugir daquilo, a gente não quer que aconteça, mas a gente não sabe o que é, né? E a gente quer bloquear tudo que a gente não conhece, né? Tudo que a nossa mente desconhece, ela tenta se bloquear. Então acabou que eu peguei e comecei a me conectar realmente com esse portal que estava acontecendo e me permitir entrar dentro dele. E quando eu me abri para que isso acontecesse, tudo começou a ficar mais leve, sabe? Começou a ficar leve
e eu comecei a sentir uma sensação gostosa, e eu comecei como se eu estivesse naquele estado do sono, sabe? Quando a gente tá quase dormindo. Então, foi isso que aconteceu. E daí, eu recebi, não sei se vocês já ouviram falar, né? Porque eu sei que tem pessoas que me seguem que tem vários níveis de consciência. Então, umas pessoas já ouviram falar sobre o Comando Ashtar, né? Sobre a Confederação Galáctica. E tem pessoas que nunca ouviram falar sobre isso e tem muitos que ainda acham que isso não existe ou que isso é balela, tá? Mas, como eu sempre digo, eu não posso mais desver e desouvir as coisas que já aconteceram comigo, e eu tenho, né, comunidade de pessoas que estão nesse processo de despertar já há muito tempo como eu, que trabalham já, né, com essas questões também. Então, fica mais fácil. Tanto que quando começou a acontecer comigo, eu mandei mensagem num dos grupos que eu tô, que tem mais 2 terapeutas. Falei, gente, acontecendo umas coisas muito loucas comigo, não sei o que, tá acontecendo isso, como é que tá aí? E depois que eu passei pela experiência, eu fui lá ver a mensagem e todos relataram que estavam passando também por questões muito fortes, tá? Então eu vi que realmente, acho que nesse portal que abriu da lua cheia, de certa forma, eles aproveitaram essa abertura desses portais, né? Que a gente ia estar recebendo várias descargas de energia para aproveitar o momento para conseguir então trazer alguma expansão maior para quem já tá ancorando luz aqui no planeta, tá? E foi isso que eu entendi, inclusive. Depois até acabei vendo uma postagem do Henrique, que eu gosto muito de seguir, de ver as postagens dele, que ele também canaliza. E ele também falou sobre isso, né? Que alguns terapeutas, né, servidores da luz, enfim, às vezes as pessoas não trabalham com isso, mas elas já têm uma consciência expandida e a alma delas sabe o porquê que tá aqui, o que tá fazendo aqui, tá? Então a gente, acabou recebendo para armazenar mesmo uma energia extra para depois poder ajudar as pessoas que vão estar se conectando com essas novas frequências que o planeta tá recebendo. E daí, então, eu recebi um convite muito especial da Confederação Galáctica, porque como eu já tenho mais facilidade, às vezes, para canalizar informações, né, porque eu trabalho com os registros akáshicos há muito tempo, eles me convidaram então para começar a fazer as lives das quintas-feiras ao meio-dia com canalizações também, né? E isso para mim de certa forma é um desafio ainda, porque eu geralmente não me filmo assim fazendo canalizações, né? Claro, quando eu faço as meditações ali e tal, sim. Mas eu nunca fiz, por exemplo, uma live canalizando as informações como eu faço com as leituras de registros, né? Que eu acabo gravando o áudio para mandar pra pessoa, né? Eu nunca fiz uma live assim. E eu tinha reservado já as minhas quintas-feiras ao meio-dia para fazer lives e trazer conteúdo para as pessoas. Porém, eu tava convidando amigos, pessoas queridas, pessoas que eu sei que, né, que tem muito conhecimento em algum conteúdo específico, pra vir conversar comigo, né, a gente conversar, trocar informações e tudo mais. Só que daí me surgiu esse pedido, né, pra quem sabe, então eu abri aqui as lives às vezes nas quintas e fazer as canalizações. Quem sabe não seja todas as quintas, pode ser que às vezes eu traga assim convidados, mas a princípio pediram pra eu fazer, né, pra eu me colocar como um canal pra trazer essas informações pra vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Olha só, eu achei que tava gravando lá no YouTube e não tá. Tá gravando só aqui no Instagram. E então eu vou dar sequência, né, dar mais atenção aqui pra vocês do Instagram, tá? Porque eu achei que tava gravando lá no YouTube e não tá. Veja bem, tudo bem. Paciência, tá? Eu não sei se eu vou deixar essa primeira live aqui salva, tá? Liano, siga Liano. Não sei quem é, não sei se eu conheço, mas seja muito bem-vinda. Isa, seja bem-vinda. Pessoal que tá conectado aqui, seja bem-vindo, tá? Tô contando então essa minha experiência que eu tive espiritual, porque eu sei que às vezes as pessoas começam a ter, passar por um despertar maior, começam a sentir coisas diferentes e não conseguem entender, né, ter discernimento pra tudo isso. Né? E eu acho que a gente precisa aos poucos trabalhar o nosso campo, né? Os nossos corpos espirituais, porque quando a gente faz isso a gente está expandindo a nossa consciência, e daí quando a gente expande a consciência a gente tem mais clareza,
né, dos processos que a gente precisa viver aqui na Terra. Porque eu sempre falo, né, faz anos que eu trago essa informação para as pessoas, que a gente está passando por um processo de transição muito grande e muito profundo aqui na Terra. Tá? Muitas pessoas estão passando pelo seu processo de despertar. E eu sei que isso às vezes não é fácil, isso às vezes é bem doloroso para muitas pessoas. Tá? Porque para a gente conseguir ultrapassar essas barreiras, né, ultrapassar esses processos nossos pessoais, a gente precisa às vezes enfrentar grandes barreiras que a gente guarda, de sofrimentos, de medos, né, de alma que a gente tem. Teve muitas pessoas, né, que em outras encarnações tiveram experiências com a sua alma, né, tiveram então experiências encarnados ou não, mas quando encarnados aqui no planeta Terra em especial, às vezes tiveram algumas experiências não muito boas quando começaram a trabalhar com espiritualidade. Alguns porque acabaram se perdendo no caminho e acabaram usando a espiritualidade de uma forma não boa, né, não saudável para si próprio e para os outros, tá? Então isso é uma questão interna, às vezes que a alma se cobra demais. E às vezes essas almas acabaram trabalhando com espiritualidade ou acessando essas informações de energia, né, de ocultismo, que antigamente era muito, muito ligado ao ocultismo, né, mas hoje em dia a gente não tem mais lugar para isso, tá? Hoje em dia a gente tá com mais acesso para conseguir ter essas informações de uma forma mais clara, inclusive, tá? Para que a gente possa romper essas crenças que a gente guarda com relação a algumas palavras, né, algumas formas de expressão da verdade, tá? Porque dentro das religiões, dentro das culturas, dentro das tradições, existe muita magia, questões espirituais, tá? Muitas questões espirituais. Só que cada pessoa interpreta de uma maneira, né? Cada pessoa entende de uma maneira, cada pessoa tem uma informação que está guardada dentro de si. Então, é sobre isso. E daí, então, algumas pessoas nessas outras vidas, né, foram caçadas. Literalmente foram caçadas porque a consciência das pessoas que estavam dispostas ali naquela época, né, não conseguiam compreender e entender. Tanto que tem várias coisas que Jesus, por exemplo, fez na época que ele estava encarnado, que as pessoas não conseguiam entender. E muitos viam ele, às vezes, como bruxo, né, viam ele como... não sei se é pagão a palavra que fala, mas, né, viam algo como algo ruim, né, algo que causasse medo, que causasse alvoroço, né, que vinculasse ele a algo demoníaco, né. Então, sim, existiam consciências de vários tipos, assim como ainda existe até hoje, tá? Então, desde que Jesus veio, ele conseguiu trazer uma consciência e uma energia diferente para o planeta, tá? Esse foi um grande papel que ele teve aqui no planeta Terra. E continua tendo, né? Porque ele tá ainda nesse controle, vamos dizer assim. Ele está no poder, ele está à frente, né, dos processos espirituais para nos auxiliar. Então, eu até vi hoje um vídeo de uma menina que ela publicou, né, contando a sua experiência, de como foi a vida dela, como a vida dela mudou depois que ela conheceu e se entregou a Jesus, né? E, assim, tem várias formas de entender, né, e de lidar com isso, ou de viver com isso. Mas, assim, eu sinto que isso, quando as pessoas acessam isso, na verdade é uma consciência, né? Uma forma de conseguir aceitar o amor. E Jesus, ele foi uma grande expressão de amor para muitas pessoas, né? Porque ele trazia acolhimento, ele trazia paz nas suas palavras, ele trazia ensinamentos de uma forma mais clara, assim, mais clara, não, mais fácil de compreensão para quem estava ouvindo ele. Então, é importante que a gente possa fazer essas nossas aberturas para poder, com o tempo, ir acessando esses novos lugares além do físico, tá? Porque isso vai começar a ficar cada vez mais comum, tá? E assim, tem muitas pessoas que já têm esse acesso e às vezes não sabem. E daí começa a ter alguns processos de expansão, e daí às vezes o corpo físico sente, às vezes o campo emocional sente, e daí a pessoa às vezes fica um pouco perdida, tá? Então por isso que eu digo que a gente trabalhar o nosso controle emocional e
trazer a meditação para nossa vida é muito, muito, muito importante, tá? Porque a meditação, ela além de trazer clareza, ela ajuda a gente com o foco, mas é o foco de nós mesmos, né? Porque o que mais aqui no mundo importa senão a nossa própria existência, né? Já pararam para pensar que se a gente desencarna não existe mais nada? Então, realmente, o que realmente é importante aqui é nós, né? A nossa experiência, a nossa vivência. E se a gente não conseguir se conectar com a gente não se conecta com mais nada que é para nós, tá? Então, claro que a gente tem as questões do físico, né? Que a gente precisa aprender a lidar, né? Porque tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Mas então, assim, entendam que o mundo espiritual, ele tá conectado, ele tá junto com esse mundo físico, tá? Então, a gente precisa, aos poucos, aprender a lidar com isso. Eu vou fazer a meditação, tá? Hoje pra vocês. Provavelmente eu vou gravar agora a meditação aqui no YouTube. E eu não sei se eu vou deixar essa live gravada ou não, mas depois eu vou qualquer coisa baixar pelo menos o áudio da meditação, tá? Porque eu sei que as meditações que vêm sempre são bem, bem importantes. Então eu vou silenciar aqui agora pra ver se alguém, né, que do mundo espiritual, no caso alguma consciência superior, que tem essa relação com o Comando Ashtar, que foi quem me fez o convite. Eu vou me colocar à disposição então aqui, se alguém quiser trazer alguma mensagem, né, de luz para esse momento que a gente está vivendo aqui no planeta Terra. Saudações, meus queridos. Eu sou Catar, do Serviço Magnético. Sou de uma galáxia muito distante da de vocês aqui na Terra. Mas graças às capacidades longínquas a qual a consciência da querida Ju alcança, posso então me comunicar e trazer essas mensagens para vocês. Estamos todos muito contentes e felizes por tudo que está acontecendo no seu planeta, no planeta Terra. São muitas as almas que estão recebendo e ganhando libertações. Libertações essas que há muito tempo não aconteciam. Não só de almas encarnadas, mas também de algumas almas desencarnadas que aqui ficaram presas logo após o seu desencarne. Porque muitas almas ainda estão muito presas à matéria e às coisas que acontecem nessa matéria. Então são muitos amores, né, e muitos apegos a questões materiais mesmo, casas, carros, bens, coisas que essas pessoas ou essas almas conquistaram aqui em vida, né, e as pessoas principalmente a qual elas estavam conectadas e atreladas. Sabem, meus queridos, muitas almas que às vezes desencarnam acabam encontrando, depois da sua passagem, almas essas mais elevadas em sua consciência, que já sabem lidar e se conectar com as energias elevadas da luz. Quando desencarnam, acabam encontrando alguns entes queridos seus, ainda em suas expressões de corpos físicos, logo depois do seu desencarne, né? Ou seja, com essa mesma forma física que se conheceu da última encarnação, e que estão deveras perdidos e precisando de auxílio, porque estão presos em um grande sofrimento por não conseguir se entregar para receber essa luz. Então entendam que quando se está encarnado ou se está desencarnado, as condições psíquicas humanas ainda permanecem por um bom tempo até que essa alma possa aceitar ou querer se elevar. Então muitas pessoas que às vezes desencarnam
encontram esses entes queridos e pelo amor, né, desse vínculo entre eles, conseguem acessar e auxiliá-los nessa passagem de elevação. Porque muitas almas não são aqui do planeta Terra, muitas almas gostariam e deveriam seguir o seu fluxo divino de existência de alma, para que possam visitar, né, outras dimensões, outros lugares, outras presenças crísticas em suas experiências. Mas devido a essas condições psíquicas e dolorosas, ainda se mantém em um mesmo nível e estado físico. Não como vocês conhecem, como se fosse no sentido de que assim desencarnou, mas se manteve nessa frequência da matéria, né, da matéria física. Então, meus queridos, está na hora de todos vocês buscarem auxílio de compreensão espiritual, para que vocês possam aceitar esses raios divinos que estão recebendo, não somente do Sol central, mas de tantos irmãos, né, seres galácticos que também estão trazendo essas vibrações dos seus próprios planetas e galáxias tão distantes. Assim como eu, que estou há muito, muito tempo de distância de vocês, mas como esses fragmentos corpóreos perante o tempo não existem, e sim apenas a manifestação da luz e da energia, conseguimos através das frequências e das ondas, não somente em consciência trazer essas informações, mas também emanar energia de luz e de cura para todos os que estão dispostos a recebê-las e aceitá-las. Nós sabemos o quanto é cruel e doloroso, às vezes, estar passando por experiências físicas encarnados na dualidade terrestre. Mas saibam que não precisaria ser assim. Os caminhos até a luz divina são sempre mais fáceis ou facilitadas quando estamos abertos e disponíveis para nos conectar com as energias do amor. Vocês podem se manifestar em essência a partir dos seus corações. São muitas e muitas camadas para serem atualizadas, trabalhadas e liberadas, mas cada vez mais os processos da Terra serão acelerados para que todos possam expandir em corpos de luz com mais facilidade e agilidade. Vocês não precisam ter medo de acessar essas novas camadas de luz. Apenas entregar seus corações para que a luz possa penetrar e guiar em orientação com suas almas. Eu sou o Catar e vim hoje trazer essa mensagem do infinito amor de Deus para todos vocês. Gratidão. Então é isso. Essa foi a mensagem que eu trouxe e canalizei para vocês, né? Lembrando que foi a primeira experiência que eu tive em estar ao vivo e me permitir, né, também fazer uma canalização assim, com mensagens e não através da meditação, né? Então para mim também foi algo diferente. E é isso. Eu acho que eu vou deixar gravado sim, porque possivelmente tem algumas pessoas que vão precisar ouvir isso, né, e se conectar